Está começando mais um Codecast, episódio de hoje sobre estrutura comercial para a venda de alto ticket. Como você vai vender produto ou serviço de valor agregado alto? Existe uma estrutura comercial adequada para esse tipo de produto e serviço? Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tava. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, essa estrutura comercial é o que te ajuda a qualificar o seu cliente que chega muito frio dentro do comercial. Então, se você tem o tipo de venda onde, mesmo que seu marketing não tenha tanta eficiência ainda, às vezes, para você que tem uma venda complexa, essa é uma estrutura que pode ajudar muito. Você não pode tentar vender produtos de ticket mais baixo, que é por impulso, da mesma forma que você vende um produto de alto ticket e vice-versa. Então, existem modelos comerciais, formas diferentes de comercializar produtos e serviços de acordo com a sua complexidade e com o seu preço, né? O que é um produto de alto valor agregado? Eu acho que cada um vai saber mais ou menos a sua faixa, mas assim... Dando exemplos, né? Um produto acima de R$1.000, R$10.000, R$50.000 é um produto de alto valor agregado ou uma prestação de serviço que demanda você entender um pouco mais o cenário do cliente. A gente chama de venda também complexa ou venda consultiva. Por exemplo, procedimentos estéticos de alto valor, cirurgia plástica, o escritório de arquitetura, veículo premium, que mais? Apartamento, móvel. Quem vende móvel, né? Móvel planejado e assim por diante. Então, assim, são produtos e serviços de alto ticket. Então, por exemplo, você não faz venda de prateleira. A pessoa não é... Chega no WhatsApp, qual que é o valor desse procedimento estético? É R$12.000. Ok, vou passar no Pix. Não é assim, né, gente? Então, porque aí tem duas objeções principais, né? Uma que é preço e a outra que é a entrega. Então, por exemplo, quando eu falo entrega, que é o como vai ser entregue. Vou pegar um móvel planejado, né? A pessoa quanto é para fazer uma cozinha? Putz, depende, né? Ou seja, você não é uma prateleira, você não chega numa loja lá, móvel planejado, então eu quero isso daqui, passo no cartão. Não é supermercado. Então, você não pode vender, e eu tô falando isso porque tem gente que... Eu já ouvi uns absurdos recentemente, bem entre aspas, para quem tá ouvindo... Entre aspas, especialistas falaram para o cara que vende um produto que é a partir de R$100.000 e é complexo. Na área... Tu sabe quem é, né? Sim. Enfim, numa área aí, e que, o cara falou, não, mas tem que... A Magazine Luiza bota os produtos e preço no site, você tem que botar também, senão não vai vender nunca. Eu falo, cara, é a partir de 100 mil e é um troço complexo. E aí o cara tá lá botando dinheiro, pagando a agência. Já gastou mais 300 mil. Já gastou mais 300 mil, tanto assim, cara... Eu não tô entendendo por que não vende. Eu falo, porque você tá tentando vender. Ele é muito inovador, é o único no mundo que vende assim. Não vende, porque você não vende, né? Então, eu falo, cada produto e serviço, ele tem um modelo comercial adequado para ele. Então, uma venda complexa, tá? Então eu falei, o que é complexo, cara? Eu falei, de novo, a solução depende... A solução é personalizada. É personalizada, é um exemplo, né? Ou mesmo... Então, essa é uma solução complexa. Ou mesmo um veículo, ele ainda é uma venda complexa porque o carro, não só pelo preço, mas o carro tem várias particularidades do se eu vou vender um carro usado, né? Ele se bateu, se não bateu, se não se dá... ele é complexo. Não é simplesmente a pessoa ir lá, é aquele ali. Tu vai dizer, tem gente que faz assim? Tem, mas é uma raridade. A pessoa bate o olho, quanto é? 300, paga aqui. Então, a complexidade e o preço. Porque, por exemplo, no carro, às vezes a pessoa chega com um modelo específico em mente. Às vezes a pessoa chega com um modelo porque é a única opção que na cabeça leiga dela é possível. E isso não significa que ela somente vai comprar aquele modelo. Eu lembro quando eu comprei meu carro, eu tinha 2 carros em mente, mas honestamente eu estava aberto
a outros modelos que me oferecessem. Eu tinha 2 carros em mente. Eu tinha uma Ferrari e uma Lamborghini. Aí eu saí com... Eu saí com Fusca. Saí com... Mas você entende, assim, porque assim, eu não sou um grande entendedor de carros, né? Carro, para mim, não tá no topo da minha cadeia de consumo. Mas, por algum motivo, o vendedor... Eu tive que, por conta própria, pesquisar os carros, pesquisar a qualidade do motor, quilometragem razoável, etc., que eram as informações que na minha cabeça... não, esse carro aqui ele aguenta até 200 mil quilômetros. Legal, então se eu tiver um carro de até tantos mil quilômetros, vai ser um carro seminovo. Mas nem todo mundo tem a paciência que eu tenho. As pessoas às vezes querem que um vendedor oriente ela a dizer, cara, para o seu caso, você tem família? Você tem... uma situação A, situação B, então, cara, vai para essa linha de carros aqui, porque esse daqui vai te dar o conforto e a segurança que você merece. Então, assim, essa venda de ticket alto é como se fosse pescar um peixão. Eu falo isso, assim, desde criança, meu pai levava para ir pescar junto de barco, e quando é um peixe muito grande que fisgou na linha, ele vai puxando devagarinho. Se ele puxar muito rápido, arrebenta. Então o peixe é muito forte, se movimenta, enfim. E a mesma coisa, se você for muito afoito, ou se você for tentar vender direto, tá aqui, etc., o peixe escapa. Então, assim... Levando suas analogias de tá chat GPT, Não, né? Essa não é chat GPT, não. Essa é da vida. Essa é da vida. Essa é da experiência da vida. E é assim que funciona. Então, ele é um contato, uma resposta que você dá atravessada no WhatsApp... Você perde aquela venda. Quem vende ticket alto sabe o que eu tô falando. Quem é tanto vendedor quanto comprador de ticket alto sabe que é uma bobagem que você falou no atravessada, na interação com o cliente, já era. Então, assim, o que essa venda complexa ela é mais processual. Então, ela tem um tempo de negociação maior e ela vai ter, principalmente, etapas, né? E uma dessas etapas que ela é fundamental... que é uma etapa que a gente chama de pré-venda, que é uma pré-qualificação a partir do primeiro contato que o cliente entrou com você. Ele mandou um WhatsApp, ligou, enfim, pediu mais informações. A primeira etapa é uma etapa de qualificação e de preparação, né? Porque assim, você sabe, não é qualquer pessoa que tem disponibilidade para comprar seus produtos e serviços. Então, a pré-venda, ela acaba economizando o tempo do vendedor. E muitas vezes... no escritório de arquitetura, numa clínica médica ou uma clínica de estética, o vendedor é você. Então, se você tem um setor de pré-qualificação, esse setor antecipa as objeções que você não gostaria de ter que lidar, porque às vezes, muitas vezes você faz, por exemplo, uma avaliação gratuita ou é uma primeira consulta que às vezes é mais barata, mais em conta, que você faz mais para ter volume. Cara, a pré-venda vai te economizar tempo, vida e dinheiro para que isso garanta que a pessoa chegue mais preparada para aquela sessão. Não significa que a pessoa vai comprar. Por exemplo, o nosso time comercial, uma das etapas de pré-qualificação é perguntando se ele tem disponibilidade de investir entre tanto e tantos mil por mês. Ou seja, sabendo que o cliente tem essa disponibilidade, ele está mais propenso a fazer o investimento, uma vez que o investimento encaixe na realidade dele e ele vai estar qualificado pelo nosso vendedor também, se faz sentido avançar com ele. Pegar um exemplo de escritório de arquitetura. A pessoa vai lá, eu quero fazer uma cozinha. Manda uma mensagem, eu quero um orçamento. Eu falo, tá bom, você quer um orçamento do quê? Aí a pessoa vai mandar, eu quero um orçamento para fazer uma cozinha. Tá bom. Quantos metros é? Aí você vai lá, perde um tempão do caramba, montando um orçamento, etc, manda. Aí o cliente, não, obrigado, tá? É que, assim, a gente tá escolhendo o apartamento e tal, então eu já queria ter uma noção de quanto ia sair os móveis, mas eu nem comprei ainda. Eu falo, putz, então, entende assim o que eu quero dizer? Se você tivesse pré-qualificado, você já tem o imóvel, para quando que você tem interesse em fazer... Você já teria economizado, é só um exemplo de qualificação. Sim. Porque o que adianta você enviar 100 orçamentos por semana, perder um tempo gigantesco produzindo isso ou fazendo reunião, se a pessoa ou não está no momento de compra, ou se ela não é o perfil que compra de você.
Porque a primeira, principalmente esses negócios menores que tem, pelo menos, só tem, sei lá, 5, 10 funcionários, o dono, ele ainda muita coisa centraliza na figura do dono. Se é auto-ticket mesmo, é muito provável que o dono esteja envolvido no processo comercial. Porque assim, as pessoas do time dele ainda são braço dele, não são necessariamente pessoas onde elas vão estar 100% responsáveis por algo. Então, numa estrutura pequena de pelo menos 5, 10 funcionários, ainda é muito, muito dependente da figura do dono. E, cara, o dono tem que ser produtivo. Não dá para ele, tanto da etapa de prospecção a etapa de fechamento. Ele pode dividir a etapa de prospecção, qualificação, e ele fica somente com fechamento e orçamento. E dali para frente é com ele, né? Fazer todo esse acompanhamento da venda. Então, a etapa de pré-venda é a etapa onde, primeiro, você vai qualificar esse cliente, segundo, vai ajudar esse cliente a construir desejo pela sua solução. Então, você antecipa isso. Por exemplo, falando dos seus elementos de autoridade, coisas que vão ajudar a pessoa a ter desejo por aquilo. Por exemplo, uma das formas que a gente faz isso na nossa pré-venda é mandar cases. Cara, dá uma olhada nesse episódio de podcast, dá uma olhada no case do fulano, no case do ciclano. A gente tem mais de 170 cases que a gente seleciona a dedo e vai lá e manda para o cliente. Ele já chega com um pouquinho mais de desejo numa sessão comercial para que facilite a tomada de decisão. Às vezes você manda vai que eu mando um case e não tem nada a ver com a realidade dele. Então, a gente precisa ser assertivo na construção desse desejo também. Exatamente. E eu lembro até quando a gente começou, né? Então, quando a gente começou, eu fazia a prospecção, fazia tudo. O orçamento, fazia o fechamento, fazia tudo. E aí, no início, você não tem volume. Provavelmente você já passou por isso também, quem está ouvindo aqui. Já passou por isso também, você vai fazer uma cacetada de reuniões, chega uma hora você começa a ficar puto com a quantidade de reunião ruim que você faz. Ou com o orçamento ruim que você entrega, ou com um cliente ruim que você atende. E ali você percebe a necessidade de ter uma qualificação. Quando eu descobri isso, em 2016, que eu descobri que existia essa maneira de operar um comercial de venda complexa, que era incluindo um profissional chamado pré-vendedor. Do inglês, né, tem a sigla SDR, Sales Representative, Sales Development Representative. Isso. Tipo, lá nos Estados Unidos já era comum ter setor de pré-venda e a gente descobriu isso em 2016. Em 2016. Então, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma pessoa que ia fazer essa pré-venda para mim, para eu fazer as reuniões comerciais primeiro. Só com os clientes que eram do perfil que a gente atende. Então, às vezes vinham segmentos de clientes que a gente não atendia. Artista, político. Artista, político, músico, não é digital influencer, profissional de marketing. Esses segmentos a gente não consegue atender. Então, já nem fazia sentido marcar uma hora para apresentar, porque eu não teria nenhuma solução para vender para eles. Então, não tem por que perder esse tempo. Então, esse primeiro ponto, esse filtro. O segundo ponto era o momento do cliente, para ver se ele está no momento de investir em marketing e vendas, se ele quer fazer isso, se ele está vai dizer, não, eu estou pensando em montar uma empresa, ou é do segmento, mas não está no momento de mexer com isso. Não, mas eu adoraria conversar. Falando assim, eu entendo que você adoraria conversar, todo mundo adoraria ficar batendo papo, mas não é o momento de eu fazer um orçamento como esse. E o terceiro ponto que esse pré-vendedor faz também, que é preparar a pessoa. Às vezes, como o Otávio comentou, às vezes a pessoa chegava sem muito conhecimento nosso, conhece pouco, e aí ela, deixa eu te explicar o que a Codirect faz. A gente faz isso, vou te mandar um vídeo, e aí a pessoa já chega mais preparada para o encontro. Então, você otimiza o tempo, tanto seu quanto do próprio cliente, porque para o cliente também, olha, eu não tenho como te atender, já avisa de cara, né? Sim. Claro, tem um jeitinho de falar isso para a pessoa não ficar ofendida, mas você não vai avançar com ela. A gente tinha um pré-vendedor que ele falava para o cliente, não, então, baseado na nossa conversa, você não está qualificado. Os clientes ficavam loucos, né? Não dá, tem que ter
Tem que explicar de uma maneira melhor, mas de fato não faz sentido. Tipo, por exemplo, a gente não vende para profissional de marketing. Essa semana ainda veio, mandou uma mensagem no celular, eu peguei e respondi, que estava ali em cima. Aí eu falei para ele, perguntei qual que é o seu negócio. Ele disse, tem uma agência. Aí eu falei para ele que não. O Cláudio me arregalou o olho, como que tu disse para ele que não, cara? Eu falei, olha, o nosso serviço não é recomendado para você. Perfeito. Simples assim. Falei assim, agradeço muito, eu vou te mandar se quiser acompanhar nosso conteúdo gratuito, espero que contribuiu muito. Ele agradeceu e tudo certo. É isso aí. Porque assim, uma coisa que nós todos somos vendedores aqui na Codirect, né? E setor comercial é um setor de volume. Só que assim, o dono, ele tem várias responsabilidades dentro do negócio. E ele ser o cara que vai entrar no embate no volume, chega uma hora que ele cansa e a energia dele diminuindo, isso acaba impactando nas vendas, na energia dele, inclusive na parte operacional do negócio, né? Na produção, na compra e etc. Então, o setor de pré-venda é um setor de economia de energia, principalmente para o dono que está nesse estágio onde ele ainda é muito influente no fechamento da venda. Uhum. Então, chegar a 10 leads por dia no WhatsApp e só ter 2 qualificados, cara, para o dono falar com essas 10 pessoas para ter 2 qualificados, cansa ele, mas, cara, uma taxa de conversão de 20%. Uhum. Aí desses 2 qualificados, ele vai conseguir, sei lá, fechar 1 a cada 5, os mesmos 20% de conversão. Só que daí na cabeça dele é 4% de conversão, porque daí ele vai falar com centenas de clientes para 4% comprar. E daí isso vai começando a encher o saco dele. Mas se tiver alguém fazendo uma peneira inicial e trazendo somente esses 2 para conversar com ele, vai ficar feliz da vida. Exatamente isso, Então, eu falei dessa qualificação, né? Para você qualificar, antes de tudo, quem está fazendo isso foi uma coisa que a gente fez também, que é definir um ICP, né? Que é um perfil ideal de cliente, que é o mínimo para você passar naquele filtro para ser atendido pelo seu comercial. Perfeito. Então, eu digo, é a barreira, é o perfil mínimo do cliente. Porque, vamos pegar um exemplo, um escritório de arquitetura de novo ali. Se ele às vezes tem um raio de atuação. Então, assim, digamos, tá em São Paulo. Olha, eu atendo até Sorocaba, eu atendo. Partiu para lá, putz, já não dá mais para eu atender nesse meu formato aqui, ou loja de imóveis, sei lá, pensa aí no seu negócio. Fica caro, né? Fica caro, não justifica. Então, um filtro pode ser a localização, onde é que você está. Dependendo de onde for, para que você vai fazer um orçamento para algo onde você não pode entregar? Sim. Então, você define... Agora você vai dizer, o melhor perfil de cliente é o que está aqui no mesmo bairro que eu, ou está no mesmo... Tá no mesmo raio. Tá num raio aqui de 10 km é o ideal. Agora, até 80 eu vou. Sim. Então, o mínimo é 80. O ideal é 10. Então, você tem que saber quais são os seus... Qual que é o filtro mínimo que vale a pena... que vale a pena marcar uma avaliação, que vale a pena marcar uma próxima reunião, né? E é legal porque, assim, a gente tem dois clientes de arquitetura. O ICP dele cara, eu só converso com um cliente que está disponível para fazer um trabalho na casa inteira. Uhum. O residencial, casa toda. Tem outro cliente que fala, cara, se ele vier com uma reforminha de banheiro, para mim é bom, porque a partir desse banheiro eu vou abocanhando outros espaços da casa, porque a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer meu trabalho, etc. Ela assim, eu não tenho tanta lucratividade no banheiro, mas o banheiro para mim é um trampolim para outros setores da casa. Então, são negócios idênticos em termos de prestação de serviço, porque os dois são arquitetura residencial e estratégia diferente. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, você entender que o seu setor de pré-vendas é um setor qualificatório, tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Então, esse é o jogo, assim, a qualificação que você faz. Agora, perfil de pré-vendedor, Evandro. Perfil de pré-vendedor. Então, primeiro, tem que ser para qualquer pessoa que entrou dentro do comercial, são pessoas ambiciosas. Então, com ambição baixa, não funciona. Sim. Então, é o primeiro perfil, primeira característica desse perfil é ser ambicioso. Querer crescer, querer resultados altos, querer alto risco e alta recompensa. Perfeito. Outro perfil, geralmente, se for no DISC, é o dominante e influente. Se for no Profiler, por exemplo,
é Executor. o executor comunicador, né? Mas tem um perfil de pessoa que se dá bem nesse tipo de função, né? O que tu percebe? Não, é isso, assim, eu acho que a ambição e ter aquele fogo interno é o principal elemento, né? A gente já teve perfis completamente diferentes, mas que tinham ambição, e a partir daquela ambição a pessoa foi se transformando no processo. Então, O ambiente transforma, né? o ambiente transforma. A gente tem um ambiente super enérgico aqui e, cara, se a pessoa compra aquilo para a vida dela, né? E daí um trabalho que o nosso gestor comercial faz, o Renato, cara, é provocar o sonho da pessoa o tempo todo. Cara, como é que o seu trabalho pode ser uma ferramenta para te ajudar a se aproximar dos teus sonhos? Então, um trabalho pessoal muito intenso, cara, direcionado ao sucesso da pessoa na função. E também tem um outro lado desse perfil, que é uma pessoa muito processual, porque é um setor muito processual. Parece que é só pegar o telefone e ligar. Não. Você tem que levantar as características do cliente. Você não pode pegar o telefone e sair ligando aleatoriamente. Não é call center, né? Então, tipo, onde tem uma tiqueteira ali, ligando, você vai repetir sempre o mesmo script. Não, você precisa analisar o cliente, porque os 10 primeiros segundos de uma ligação, a gente gosta muito da ligação, acho que o Evandro vai entrar nesse ponto, né? Tinha até esquecido esse ponto. Porque tem gente que faz pré-venda no WhatsApp e a gente faz no telefone. Os 10 primeiros segundos da ligação são fundamentais, porque tem uma das métricas que a gente analisa é a taxa de contato, taxa de conexão, desculpa. E a taxa de conexão é quantas ligações são feitas para quantas pessoas atenderam. Não, mas quantas pessoas tiveram conexão, ou seja, passaram desses 10 segundos iniciais. Sendo assim, os 10 primeiros segundos são fundamentais para você determinar a qualidade e a sequência daquela ligação. Então, essa pessoa tem que ser processual, porque ela vai ter uma sequência de ações antes da ligação e ela tem que ser extremamente persuasiva ali na ligação para prender a atenção da pessoa, iniciar uma conversa e dar abertura para a pessoa conversar sem fazer um questionário sem fim. Exatamente. Então, assim, o telefone, a gente é muito fã do telefone. Muita gente hoje em dia acha que o telefone não existe mais, que ninguém mais atende, que não funciona, mas segue funcionando, né, Tava? A gente vê aqui todos os dias. Então, o que acontece? Eu posso fazer essa qualificação pelo WhatsApp? Pode. Só que, como diz um amigo meu, o WhatsApp, para esse contexto, ele é o Deus e ele é o diabo. Porque ele é maravilhoso, porque é rápido de mandar, você consegue falar com um monte de gente ao mesmo tempo, ele tem uma agilidade muito grande, não ocupa o cliente. Agora, ele é muito ruim também, porque você está na mão do cliente quando ele vai te responder. Sim. Então, às vezes você respondeu, o cliente sumiu. Eu tenho que ir atrás dele quando ele quiser. A gente percebeu que, na prática, que quando a gente agenda uma reunião só via WhatsApp, nós tínhamos uma taxa de não comparecimento muito alta, de no-show muito alta. Porque o compromisso daquela pessoa com aquela reunião era muito pequeno. Quando a gente começou a utilizar a ferramenta do telefone, o nível de comprometimento do cliente foi lá em cima e as nossas taxas de comparecimento na reunião também aumentaram muito. Claro, taxa de comparecimento e de conversão na reunião. De conversão depois em venda, né? Então, o telefone, qual que é o desafio? A pessoa atender e conversar, né? Agora, qual que é a vantagem do telefone? Poxa, tem tom de voz, você sente a energia do cliente, a resposta é imediata. Você está falando, o cliente fala, responde, eu já resolvo ali dentro. Então, o compromisso é muito maior. Uma ligação de 5, 10 minutos tem sido muito mais eficiente do que simplesmente uma conversa de WhatsApp. Mas eu entendo que tem segmentos, tá, que vão funcionar bem no WhatsApp, tem segmentos que eu sugeriria bastante usar o telefone. Assim, parte do princípio que é uma venda de alto ticket, essa pessoa tem muito valor. Por exemplo, o Evandro falou da qualificação, né? Os nossos critérios de qualificação, tem uma sigla do inglês que é MQL, Marketing Qualified Lead. Os nossos critérios de qualificação, cara, a gente chega a gastar na média de 200 a 300 reais por lead gerado. Por contato, né? Por contato. Por cadastro que chega, às vezes a gente chega a bater 200 reais. Então assim, se a gente gasta 200 reais para conversar com uma pessoa qualificada e eu simplesmente atendo essa pessoa que nem a minha cara, eu perdi 200 reais.
Entendeu? Ah, tem de 10 pessoas que nem a minha cara, é R$2.000, meu amigo, é dinheiro pra caramba. Então, assim, esse é um ponto. Primeiro ponto, não desistir não desiste, né? Não desistir desse lead tão fácil, né? Então, dessa venda complexa, pelo amor de Deus. Chegou um contato bom. Ah, eu mandei mensagem, ele não respondeu. Fala, meu filho, R$200. para quem tá fazendo esse papel do pré-vendedor aí no seu negócio, mostra para ele quanto custa o contato. Meu filho, você vai ligar, faz sinal de fumaça, bate na casa dele, manda um telegrama, liga de outro telefone, manda um direct, e-mail, dá um jeito de conseguir o contato com essa pessoa. E a ineficiência do seu setor comercial custa muito dinheiro. Então, é quase que um padrão o marketing das empresas não gerarem desejo suficiente para essa pessoa engolir todos os sapos de um setor comercial ineficiente. Então, você precisa igualmente ter um setor de marketing eficiente para gerar desejo e um setor comercial que não perca esse timing. Ah, mas Gustavo, eu sou setor comercial. Aí, a partir do momento que você tiver uma escala de volume, você vai começar a encher o saco desse processo. Então, você precisa ter um processo que funciona. Um marketing que constrói desejo, a pré-venda que qualifica e prepara o cliente, e daí você pode fazer a venda, ou um vendedor qualificado vai fazer esse processo comercial. Aí, esse é o momento apropriado de você escalar uma operação de alto ticket, de alto valor agregado. Até você tocou num outro ponto aí, que é o marketing para vender um serviço ou um produto de alto ticket, né? Claro. Então, o marketing ele precisa gerar muita consciência para esse perfil de cliente. Perfeito. Porque para ele desembolsar um alto valor, o nível de consideração ele é alto também. Claro. Fala, a pessoa não compra um produto de 500 mil, de 100 mil, 20 mil, da mesma forma que ela compra um produto de 100. Um chocolate de 5. Que ela vai ali, tô com fome, fui lá e paguei. Agora, geralmente, falo, de novo, tem exceções. Tem pessoas que 500 mil não é nada, ela vai lá e vai pagar como se fosse troco de pão. Agora, na maioria das vezes, a pessoa pensa muito para fazer 20 mil reais num procedimento. Então, cara, é um dinheiro que é um montante alto para ela. Então, o que eu tenho que fazer já no marketing? A estratégia de conteúdo tem que ser mais eficiente, a estratégia de anúncio tem que ser mais eficiente, o volume do que você está produzindo, o que é o posicionamento que você adota tem que ser diferente para você atrair esse público. Então, o público tem que se sentir atraído pelo seu marketing. Esse público também é um público mais qualificado, né? Claro. Quem compra produtos e serviços de alto ticket. Esse tempo de consideração da pessoa, o que faz encurtar o tempo de consideração é o quão encaixado está a comunicação do seu posicionamento. Se você tem um bom posicionamento, a comunicação está bem encaixada, você não precisa temer a qualificação desse cliente ao longo do perfil, porque você é a pessoa certa no momento certo se você tiver feito um bom marketing. Agora, por padrão, marketing é relacionamento. Você constantemente tem que estar trabalhando o aumento de consciência dessa pessoa dos seus produtos e serviços e de que você é a pessoa certa para executar aquele serviço. É muito raro eu quero fazer, sei lá, uma cirurgia plástica. Encontrei um perfil de Instagram. Não, pior ainda, pesquisei no Google, o primeiro que apareceu, cirurgião plástico. Mandei a mensagem, tem para essa semana? Tem, então tô indo aí. Vou aí fazer uma cirurgia de 20 mil reais. Não é assim, né, gente? A pessoa pesquisa e vai atrás, e vai ouvir no Instagram, e vai passar um tempo, e vai acompanhar, ou vai mandar, vai fazer uma consulta. Não é nem só o tempo em quantidade de dias, vai ver a avaliação do Google, vai ver Reclame Aqui, vai ver essas coisas tudo. A quantidade de horas que ela passou consumindo o seu conteúdo. Então isso é bem relevante, né? Para ela ter um nível de confiança maior para tomar a decisão certa de contratar ou comprar de você. Um outro ponto ali também que a gente não comentou, né, Tavo, que é o spin selling. Perfeito. Na maneira de como vai... Ele falou do agendar e tal, na hora de apresentar o produto, de apresentar a proposta. Peguei um monte de arquiteto aqui dentro do programa, aqui dentro da assessoria, que ele é um monólogo, uma apresentação, vou apresentar o projeto. Fica 1 hora falando lá, e eu digo, já começa com o termo errado, né? Que é apresentar o projeto. Aquilo ali é uma reunião comercial, não é uma apresentação de projeto. O cliente não tomou decisão ainda. Perfeito. Então ela tem que ser conduzida de um jeito que vai levar o cliente a ver valor naquilo que você está mostrando ali dentro. Ou pior, né? Mandar a proposta por e-mail.
Aí é Deus, pra... aí é para matar um, né? Mas a gente desenvolveu uma metodologia para negócios locais que se chama conversas hipnóticas. Uhum, É uma forma de você conduzir essa conversa que também ajuda no processo de qualificação, né? O setor mais interessado para aplicação de spin selling é o setor de pré-venda e o setor de closing, que eles chamam, né? Setor de fechamento de vendas. Então, aplicou as conversas hipnóticas, a tendência é que feche muito mais. exatamente isso. Então, eu digo porque às vezes você pega, por exemplo, um vendedor que estava acostumado a vendas transacionais, um tirador de pedido, onde a pessoa chega... não quis falar de um termo pejorativo, mas é porque ele estava acostumado a Apresentar produto. apresentar produto. O cliente chegava na loja lá, tem cinto? Tem, tá aqui, esse aqui é de couro e não sei das quantas lá, então comprou. Material de construção, a pessoa chegava lá, então ele sabe apresentar bem, a pessoa já chega querendo o produto, você explica o produto, às vezes são pessoas até mais incisivas, né? Sim. Se fechar agora, se não sei o que lá, dá uma empurrada, a pessoa compra e ele, não, tem 20 anos de vendas, 10 anos de vendas e tal, vendeu, sei. Só que o modelo comercial de venda consultiva é diferente. Então, se ele for tentar dar uma de sabichão, espertão, empurrar a goela abaixo, o cliente não compra. Então, ele tem que ser muito mais perspicaz nas conversas hipnóticas lá, entender a necessidade do cliente, saber fazer boas perguntas, ser um bom ouvinte, levantar quais são os pontos de necessidade daquele cliente, de fato, o que está incomodando ele. Isso em tudo, até a cirurgia plástica, até um projeto, até qualquer tipo de serviço, um escritório de advocacia. Entender bem e montar a proposta e casar bem a proposta com a necessidade do cliente. Um software... Cara, mas esses dias eu fui comprar um tênis de corrida. Sim. Aí eu fui na loja... Se o cara é bom... Não, aí o primeiro vendedor que veio me atender. Você quer o quê? Daí eu falei, não, eu tô olhando esse tênis aqui. Aí ele, mas esse tênis eu não tenho o tamanho que você quer, meu pé é 43. Eu não tenho no 43. Eu falei, então tá, obrigado. Daí veio, aí o gestor viu que ele fez bobagem, ele veio atrás de mim, tá, mas pra que você quer o tênis? Eu falei, tênis é pra corrida. Daí ele, você tem algum problema no joelho? Daí eu falei, então... Todos. Eu tenho sobrepeso, então, tipo, hoje meu joelho não dói pra nada, mas eu preciso de um tênis confortável. Daí ele falou, você já provou dessa marca aqui? Eu falei, não. Cara, bota no pé, só pra você ver. Aí eu botei no pé e falei, puta que pariu, velho. Eu vim aqui só dar uma olhadinha no tênis. Cara, saí de lá com tênis. 400, 500 reais, sei lá, que eu paguei no tênis. Eu nem entrei com a pretensão de comprar um tênis novo. Eu olhei, achei bonitinho esse modelo, queria provar. Não tem, eu já tava saindo, o cara me pegou no pulo e comprou. Cara, então, fez uma venda. Então, assim, isso num ticket baixo, né? Só de entender a necessidade do cliente. Agora, imagina empurrar um produto de 50, 100 mil reais pro cliente da mesma forma. Então, de ficar falando do produto... É igual o carro. O carro é clássica, né? Eu vejo, tipo, o vendedor do carro que estava acostumado a vender carro popular, começa a vender algo mais premium, e aí ele tem a mesma mentalidade de querer empurrar para o cliente, não vai funcionar igual. Ou você pega alguém... Já sei de quem você está falando. Não pense, são de dois, não de um só. A mesma coisa... Poxa, eu contratei um vendedor, uma vendedora boa aqui para estética. Trabalhava na loja, não sei das quantas, atende super bem, mas é outra mentalidade. Não estou dizendo que ela não possa ir bem, mas tem que entender que é um outro formato de venda. O cliente, quando chega na loja, uma vendedora na loja de roupa, a cliente já chega lá querendo comprar uma roupa. Então ela entra, prova, se atende bem e tal, a cliente escolhe e compra. Você pode orientar e assim por diante. Agora, num procedimento estético... É diferente a tomar decisão. Perfeito. Teve até um cliente que eu gravei o estudo de caso, dentista. Eles vendiam muito ortodontia. 20 anos com ortodontia. Ele e a esposa apoia ele e ele é o dentista, o Dr. Marcos. E aí ela falou, cara, quando a gente começou a trabalhar também com Hoff, né, com orofacial, é completamente diferente. Ela disse, o cliente da orto, o cliente vinha aqui, fazia, tá aqui o precinho, tudo certo, problema nenhum. Agora, quando virou orofacial, ela disse, é outra coisa. O cliente demora a pensar,
é outro nível de conversa. Ela disse, eu tive que aprender com vocês como que eu ia estruturar até secretária, como que a gente oferece, como que a gente faz o follow-up, a tomada de decisão. Top. Tudo isso mudou completamente, ela falou, dentro do consultório. Ela disse, eu percebi que eu não sabia vender. Ela disse, estou aqui há 20 anos fazendo isso, mas esse novo serviço foi muito diferente, né? Claro, porque é sempre sobre o cliente, né? Uhum. Então, a venda é sobre... Você não vende em cima de uma suposição. O cliente chegou aqui querendo uma BMW, então, cara, se eu não tenho a BMW que ele quer, então eu não vou oferecer nada para ele. Tá, mas o que ele quer? O que ele espera da BMW? Ele espera conforto? Ele espera um motor bom? Ele espera... O que ele espera? Ele espera velocidade? Ele é solteiro? Ele tem família? Qual que é a necessidade dele? Né? Ele vai comprar um carro para fazer selfie? Qual que é o objetivo dele? Quer viajar, o que ele quer. Você tem que entender qual que é a necessidade do cliente, parte desse pressuposto. Então, se eu estou acostumado a tirar pedido, eu vou perder todas as vendas. Agora, se eu estou entendendo até onde vai o meu processo comercial, puta, cara, você muda a postura de autoridade em relação ao cliente. Você deixa de ser visto como vendedor, você se torna um especialista. A gente estava falando com um cliente nosso que tem uma fábrica de móveis. Ele tem um time hoje de 8 vendedores e a gente estava falando um pouco sobre isso. Falei, cara, até você no teu marketing chamar as pessoas de vendedores já dificulta na negociação. Agora, se você chamar essa pessoa de especialista em ambientes, olha, especialista de ambientes vai entender o seu cenário, vai fazer uma leitura do que você está buscando e vai te oferecer o melhor tipo de produto para esse seu cenário. Cara, muda completamente o contexto. Exatamente isso. Maravilha. Espero que você tenha tido bons insights para poder melhorar o seu processo comercial e ter melhores resultados. E se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube e está assistindo aqui pelo YouTube, tem um botão vermelho aqui, inscrever-se, clica nele. Tem um sininho também para poder receber a notificação de cada vídeo novo. Também dá um curtir, tem um joinha ali, porque ajuda bastante e também sinaliza que você está gostando desse conteúdo. Tem esse mesmo conteúdo aqui lá no Spotify. Se você não conhece ainda, só pesquisar por Codirect ou Codcast, que é o nome desse podcast aqui, você pode ouvir lá no Spotify também. Maravilha? E se não nos segue ainda no Instagram, @CodirectBR, @Evandro Mazzucchi, @Tavo Schroeder. É isso aí. O Schroeder vai ser o desafio. E compartilhe esse episódio, né? Com certeza você conhece algum empresário que trabalha com vendas complexas, com vendas de alto ticket e que esse conteúdo vai beneficiar bastante ele. Valeu? Um forte abraço e até o próximo episódio. Uou! Até mais. Tchau, tchau. Valeu!